seguidores, falar agora sobre a montanha. Você já ouviu falar em alguns significados da montanha ligados a acidentes? Alguns significados ligados a outras questões que as pessoas não explicam. Porque quando o significado é interpretado no jogo, você tem que entender por que a pessoa está interpretando esse significado, né? Uma vez eu fui correr atrás disso aí e eu vi que as pessoas falavam que a montanha tem a ver com acidente porque há o risco de cair do topo, né? Risco de queda, risco de cair lá do topo da montanha. E isso gera acidentes, né? É alguma subida de risco. Então, por isso as pessoas falavam que tem ligação com acidente. Aí eu fui pesquisar, me aprofundar mais nessa questão e descobri que não, montanha não tem a ver com acidente. Por causa disso, necessariamente, não tem a ver com isso. Onde está aí a questão dos acidentes ligados à montanha? A questão está quando você chega ao topo. Tem um risco, sim, de queda, tem um risco de desabamento, de rochas, deslize de terras. Mas a questão do acidente culminando em morte, em fatalidade, ele está quando você chega no topo. Porque se você, estou raciocinando aqui o seguinte: se você cai da montanha deslizando, de repente por um deslize de terra, você cai ali da montanha, ainda dá tempo de você ser resgatado. Ainda pode passar, dependendo da altitude em que você estiver, pode passar um helicóptero ali, pode passar uma equipe de resgate, pode vir uma equipe de resgate. Então dá tempo, né, de acontecer um resgate. Agora, quando você chega ao topo da montanha, acima de 5.000 de altitude, 5.000 metros, né, de altitude, aí já não tem mais resgate. É tipo como aquele caso do navio transatlântico em alto mar, em um período de tempestade. Aí cai um passageiro ali e não tem como resgatar. Vai ter que deixar para trás. Não tem resgate. No caso da montanha é a mesma coisa. Quando você chega no topo da montanha, a 5.000 metros de altitude, o que acontece? O helicóptero ele não pode passar ali para te resgatar, porque o helicóptero ele não tem uma cabine de pressurização como os aviões. Ele não tem portas pressurizadas, entendeu? Como os aviões. Então, se o piloto for lá para resgatar, vai ser devastado. Então, não tem como haver resgate lá em cima, no topo. Por isso que é altamente perigoso. Tanto que pessoas já foram abandonadas no topo da montanha, né? Porque não conseguiram mais reagir, perderam a consciência. O ar lá em cima vai ficando difícil de você respirar. Tipo como se você vai para o universo, né? Você sai da Terra, tipo para a Lua, e você tira o capacete e consegue respirar pouquíssimo tempo lá fora. Montanha é a mesma coisa. Você tem pouco tempo ali para respirar, vai perdendo a consciência, não pode ficar muito tempo lá em cima, tem que ir com os equipamentos necessários, tem que ir sempre acompanhado, porque realmente o risco de acontecer alguma coisa é potencialmente elevado. Então, já houveram casos de pessoas que foram deixadas lá, porque é claro que na descida da montanha não tem como carregar um corpo humano pesado, né? A pessoa vai ficando inconsciente, confusa, vai perdendo assim a noção da realidade lá em cima, né? Confusão mental, vai perdendo completamente a noção da realidade.
não vai falando coisa com coisa, não vai vendo coisa com coisa. Então, aos poucos ela vai perdendo a consciência. E aí desmaia, e depois do desmaio, se ela não receber socorro, vem o coma. Vem o coma e do coma a morte, entendeu? Então, para o parceiro dessa pessoa que está subindo a montanha com ela, descer com ela para poderem resgatar ela lá embaixo, vai ficar impossível, uma missão impossível, só se for uma MacGyver, entendeu? Mas enfim, não tem como você botar a pessoa nas costas e descer com aquele peso todo, porque na descida pode cair junto com a pessoa, junto com o corpo, então não tem como. Então muitas pessoas foram deixadas lá em cima para a morte por causa disso. Os acompanhantes que estavam juntos não puderam socorrer, descer junto, botar o corpo ali na garupa e descer, entendeu? Então a montanha tem a ver com essa questão de acidente por causa disso, porque o socorro no topo dela é impossível, o resgate no topo, né? É impossível, tanto por parte de quem está subindo junto, como por parte da equipe de resgate, os helicópteros, enfim, não tem como, né? E tem também equipe de resgate por terra, que vem por terra, né? Mas aí só quando é aquilo, você está subindo a montanha, você desliza, tem uma queda, mas você caiu a uma altitude que ainda pode receber socorro. Aí vem a equipe de resgate terrena, entendeu? Então, essa questão do acidente relacionado à montanha, acidente fatal, coisa fatal, é quando você chega ao topo, porque lá no topo não tem... É irreversível, né? Não tem socorro mesmo. Nem quem está junto de você vai poder te ajudar. Infelizmente, vai ter que te deixar para trás. Como eu falei, o caso do navio transatlântico também, né? Caiu uma pessoa do navio transatlântico em alto mar, não tem como o navio voltar, né? Não tem como ele voltar para fazer o resgate. Então, a pessoa vai ficar por lá mesmo. E a montanha, ela tem que ser muito bem estudada para você poder chegar às conclusões de pesquisa bem acertadinha. Eu eu estudei bem a montanha, porque no meu livro eu não quero colocar abobrinha, não quero colocar informações assim equivocadas para as minhas alunas irem reproduzindo e fazendo interpretações erradas para os outros. Então, eu estou estudando tudo muito bem, profundamente, né? Tudo muito bem dentro da realidade, tudo dentro da realidade do símbolo, para mim poder trazer um material sério, verídico, tudo dentro da realidade do símbolo. E no caso da montanha, tem coisas aí que as pessoas falam que eu não concordo. Então eu separo o meu campo de visão dos significados dessas outras pessoas. Dentro do ensino independente eu separo por causa disso, por causa desse motivo, porque as pessoas não estudam, elas não fazem estudos, elas não explicam por que chegaram àquele significado, e quando você para estudar você vê que não é nada daquilo, que aquilo ali foi uma pessoa que achou que era, a outra concordou e pegou para reproduzir, né? Então, tem que tomar cuidado, né, com essa questão de reproduzir o que os outros falam, só porque você concorda, aparentemente possa estar certo. Você tem que começar a estudar, pesquisar para ver se é aquilo mesmo. Porque se você não estudar, não pesquisar para ver se é aquilo mesmo, não confirmar a veracidade, né, daquele fato, aí não tem como, né? Não é legal você pegar para reproduzir. Agora, a maioria das pessoas que eu vejo por aí, até pessoas assim, dando aula também, né? Vão falando os significados das lâminas, mas não conseguem explicar sobre aquele significado. E aí que está o problema. Por que a pessoa não explica? Por que você está falando sobre esse significado ligado à montanha ou aquela outra carta? Pode explicar?
Não sabe. Por causa... Aí quando vai dar explicação é uma coisa boba. Como no caso da montanha, por exemplo, né? Tem vários significados aqui que pra mim não tem... Falam por aí que pra mim não tem relevância. Porque quando você começa a estudar o símbolo, você vê que... Peraí, não é bem assim. Porque tem isso aqui, tem esse detalhe aqui, tem mais aquilo ali. Então, você já muda a sua conclusão, né? Já consegue mudar. Então, em relação a essa carta... outra coisa também, quando sai caminho com montanha, o que é caminho com montanha? As pessoas sempre perguntam, tem sempre dúvidas em relação a isso, né? O caminho com a montanha, ele tem a ver com montanhismo. Uma coisa é montanhismo e outra coisa é alpinismo. Montanhismo é quando você vai fazer trilha, quando você vai acampar subindo a montanha. E caminho com montanha pode também ter a ver com pessoa subindo a serra, né? Porque caminho com montanha está acima da altitude do mar. Então vai subindo a serra, vai subindo ali, né? Alguma viagem que você vai fazer subindo a serra, passar por um lugar. Aí você tem que ver o que sai depois da montanha para ver como é que vai terminar essa viagem, como é que vai ser essa viagem, né? Então, tem técnicas que eu uso com a montanha e tem outras. Quando sai o caminho, por exemplo, com a montanha, eu já não uso aquela técnica de tudo que cai depois da montanha. Tudo que cai depois da montanha é inoperante. Não, eu continuo lendo quando sai o caminho com a montanha. Eu continuo lendo, né? Só quando sai o caminho, tá? E alpinismo é quando você está escalando a montanha, sem fazer a trilha. Você está com os equipamentos, subindo a montanha, com toda aquela equipe, aquele instrutor, né? Então a montanha, ela tem ligação com pessoas ligadas a áreas, aquelas áreas específicas, que não é para todo mundo. Por exemplo, a montanha tem a ver com multinacionais. O que é uma multinacional? Uma multinacional é uma grande empresa que tem filiais em vários países. E a montanha representa o quê? A fronteira que marca o território entre os países. De fato, tem a ver com outros países. Então, essa multinacional cabe bem aqui em relação à interpretação da montanha. Montanha multinacional, ela representa também o corpo do magistrado, porque também tem ligação com essa questão da justiça. Ela representa também corpo político, poder judiciário, poder legislativo. Então tem ligação com essas questões, poder judiciário, legislativo e executivo, montanha. Então tem ligação com essas questões aqui. E em relação à justiça, em relação à política, em relação a multinacionais, né? Quem são as pessoas que escalam a esses cargos? Não é todo mundo, né, gente? Não é todo mundo. Então, ela representa pessoas, pessoas influentes, pessoas de poder, né? Pessoas em cargos elevados. Mas são aquelas pessoas que não têm visibilidade, como no Sol. Elas têm ligação com esses cargos, mas não têm destaque e visibilidade, porque a montanha é apagada. O Sol não, o Sol já tem destaque, visibilidade. São pessoas em cargos elevados, de poder, mas com destaque, visibilidade. Ou seja, tem fama, tem sucesso ali, reconhecimento entre o público. Tipo Donald Trump, né? O empresário, grande empresário. Então, você estudando ali o império dele, né? Depois que ele passou a presidência, a montanha tem a ver com o Sol, conjunção com o Sol nesse caso da presidência, né? Porque são cartas que destacam, duas lâminas que destacam o poder. A cruz, o Sol, a montanha, elas têm a ver com essa questão de poder, ascensão muito elevada, né? Então, é o caso aí,
Aí a gente já é o caso de inserir uma conjunção, porque a montanha por si só não. Então a montanha por si só, em relação a essa questão de cargos, pessoas influentes, são pessoas apagadas, ou seja, fora do conhecimento público. Elas têm aquilo ali, aquele poder, aquela influência, aquele cargo, aquele salário, aquela função, mas elas não são reconhecidas e conhecidas pelas massas, né? Não tem essa questão aí do conhecimento em relação a destaque, tá? Mas o reconhecimento em relação ao mérito do cargo, sim. Então, em relação a essa questão da montanha, ela é diferente do Sol, porque a montanha é apagada. E o Sol é que tem aquela questão ali do destaque. Embora a montanha esteja no topo, né? Ela não é muito de aparecer, não é muito assim de querer exposição, como no Sol, o caso do Sol. O que significa que essas pessoas gostam de ficar no anonimato. Elas não gostam de botar a cara, entendeu? Se expor. Significa isso. Então, em relação a essa lâmina 21, tem muita coisa relacionada aos significados dela que tem uma origem de desenvolvimento, de conclusão duvidosa. Então, é necessário pesquisar para entender. Por exemplo, você fala para mim que a montanha tem a ver com qualquer significado aí. Aí eu vou te perguntar, então, por que ela tem a ver com esse significado? Você vai saber explicar? Porque eu não sei o que se passa pela cabeça das pessoas que ficam trazendo esses significados aí ligados aos símbolos, não só a montanha. Não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, de onde elas tiraram esse significado, como é que chegaram àquela conclusão, ou se pegaram de alguém porque concordou e está reproduzindo ali, mas sem sentido, né? Sem sentido nenhum. Então, tem que haver uma conclusão bem definida, alinhada à realidade do símbolo. Porque senão o ensino independente não aceita isso. Eu não trabalho com essas questões ligadas a achismo, crenças religiosas, fusão de astrologia junto com as lâminas, etc. Eu não trabalho com essas coisas assim que... esses significados, esses apanhados de significados, você não sabe nem por que a pessoa está falando aquilo ligado ao símbolo, né? E se você não sabe, como é que você vai entender o jogo que você está fazendo? Como é que você vai entender a tua interpretação? Se você pegou uma coisa e reproduziu de outra pessoa, ou se você está ali com um significado que você não entende bem o que é ligado ao símbolo, e como é que você vai interpretar o teu jogo assim? Me diz como é que você interpreta, como é que você consegue? Porque eu não consigo. Então, eu separo bem a minha visão, meu campo de visão, da visão de outros autores, de outras pessoas, por causa disso. Por causa desse desacordo de ponto de vista entre mim e eles. E por que tem esse desacordo? Porque a minha conclusão de raciocínio ligada ao símbolo é diferente. Quando eu começo a pesquisar, eu vejo que, poxa, ainda tem isso aqui, ainda tem esse detalhe ali, e a pessoa não levou isso em consideração. Então, eu já começo a mudar ali minha forma de interpretar o significado das cartas por causa disso. Então, em relação aos significados das lâminas, eu sigo essa linha aí de pesquisas dentro da realidade. Bom, perguntas sobre a montanha você pode deixar aqui embaixo, tá? Tem também a montanha em vários outros setores. No amor ela funciona de uma forma, em relação a todos os outros setores, amor, espiritualidade, família, trabalho, dinheiro, o caráter de uma pessoa, a personalidade, o comportamento, funciona tudo diferente.
tudo diferente. Montanha tem a ver com a afirmação do caráter, né? Mas eu vou tirar um outro vídeo para explicar esses outros, né, significados da montanha, porque hoje eu vim falar só sobre essa questão de acidente ligada à montanha. E você que for ver isso no seu jogo, saiba que para confirmar acidente, junto a essa lâmina, tem que ter mais 4 cartas negativas, tá? E presta bem atenção. Não são só 2 cartas, não, tá? São 4. Então tem que ter 4 conjunções aí. E tem que saber interpretar, porque as pessoas pegam tipo assim: caiu o caixão na casa da montanha, morte. Que isso, gente? Não é morte. É uma pessoa desistindo de alguma coisa. As pessoas hoje em dia, né, não sabem interpretar as coisas direito. E já vão falando ali, destilando aqueles prognósticos fatais, né? Eu não sei de onde a pessoa tira isso, gente. Eu não sei de onde a pessoa tira isso, sinceramente. Aí você pega ali o caixão na casa da montanha, vem a mulher na soma, aí você soma a mulher com o caixão, vem a foice, ela desvia daquele caminho, não vai, desiste, aí vem a mulher com o soma da mulher com a montanha e vem a árvore, aí vem a foice com a árvore da urso, quer dizer, ela vai tomar um outro rumo ali. Não vou ficar explicando sobre conjunções, mas não se trata de morte, tá? Mas também tem que ver como é a linha de raciocínio do intérprete. Se para você, onde o caixão cai, sempre vai ter morte, né? Ou na casa 8 sempre vai ser morte, então o teu jogo é bem fatalista, né? Bem fatalista. A mesma coisa, tem jogos aí de pessoas que pegam baralho cigano e não sabem interpretar e fazem um jogo super otimista. É um jogo muito otimista. Nossa, tudo vai dar certo, o sol tá brilhando, a estrela tá iluminando, assim que fala. A chave tá abrindo, vai dar tudo pra frente, vai dar tudo certo. Vai tudo pra frente, sim. E aí o que acontece? É um jogo muito otimista, mas você não tem desenvolvimento, né, das explicações esclarecendo por quê que as coisas vão dar certo e principalmente em que setor, né, dentro desse período, dentro dessa fase. Porque as coisas não vão dar certo em tudo. As coisas só vão dar certo em tudo. Bom, para mim, Cíntia, as coisas vão dar certo em tudo, ou seja, em todos os setores, quando eu vejo a árvore ou o navio. Porque para mim, a árvore pega todos os setores da vida da pessoa, o navio também. Só que a árvore é estática e o navio é movimento. Então tem uma diferença aí em relação a essa questão do meu ponto de vista. Então eu comecei a ver aí todos os setores da vida da pessoa na carta da árvore. E isso é uma coisa assim que o próprio jogo internalizou em mim como mensagem, né? Sabe quando você vai jogando todo dia, e você acaba tendo aquela conexão profunda com as lâminas, aquela familiaridade, e a ponto do jogo internalizar em você as mensagens que ele quer passar? E aí a árvore, né? Eu vi que ela tinha a ver com todos os setores, numa dessas jogadas aí, em que o próprio jogo internalizou a mensagem em mim. São todos os setores da tua vida. Aí eu comecei a abrir o olho com a árvore em relação a isso aí, essa questão. E o navio também tem a ver com todos os setores, né? Só que tem as diferenças entre o navio e a árvore. Então achei bem interessante essa questão. Está no meu material de estudos. E tem outras lâminas bem interessantes para você estudar também. Agora, em relação aos significados, eu trouxe esse vídeo aqui hoje mais por causa disso. Por causa dos significados ligados à lâmina, que devem ser estudados. Então tem que ter uma conclusão ali, a pessoa tem que explicar por que ela chegou àquela conclusão de significado. Por que a montanha é isso? Você está falando que é isso por quê? Pode explicar, por favor? Eu gostaria de entender seu ponto de vista, eu gostaria de entender. Então, é a partir dessa explicação que a pessoa vai saber se quem está passando o significado pegou e reproduziu de alguém
porque concordou, ou se realmente sabe alguma coisa, né? Aí o que você vai ver, se a pessoa tá ali, se é picareta ou se é realmente um profissional sério, né? Passando ali as informações.